de onde ele virá. Esse é o segundo ponto que eu quero estudar com vocês. Então, irmãos, tá? O anticristo, ele virá da América do Sul, como a gente pena conversou um pouquinho? Ele vai vir da América do Norte? Ele vem da Europa? Ele vem do Vaticano? Ele vem da Ásia? Ele vem do Oriente Médio? Tá? Ele vem de Israel? Da onde vocês creem que virá esse personagem que a gente popularmente destaca chamando de o anticristo, tá? Então, aqui eu quero começar falando talvez sobre um dos textos mais populares usados para se falar do anticristo, sobre esse personagem. Muitas pessoas vão dizer que o líder religioso e político do Vaticano, né, o Papa, ele é o anticristo. E a maioria das pessoas que fundamentam ou defendem essa ideia vão fazer uso da profecia das 70 semanas de Daniel. Por quê? Eles vão ler lá Daniel, e Daniel diz, olha, a partir da semana 62, né, que já passou 69 semanas, eles vão dizer, o ungido será morto, né, o príncipe que virá, ele será morto, já não haverá mais lugar para ele. Então, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo, gravem essa afirmação, pelo povo do príncipe que virá, do governante que virá. Perceba que são dois príncipes, o ungido e o falso ungido, o Cristo e o anticristo. O primeiro príncipe fala daquele que seria morto e já não se acharia lugar para ele. O segundo príncipe, ou governante que virá, fala daquele que destruiria o templo, destruiria a cidade e que vai fazer uma aliança com muitos de uma semana, de 7 anos, tá? Embora muitas pessoas digam que quem fez essa aliança foi o próprio Jesus, o próprio Cristo, isso é infundado e eu nem vou entrar nessa questão hoje. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço um vídeo para falar disso outro dia, tá? Mas assim, irmãos, muitas pessoas entendem que o governante que virá, o governante é o líder que ele é descendente do mesmo povo que destruiu Jerusalém e a cidade, o templo, no ano 70 depois de Cristo. Bom, o que a gente precisa levar em conta? Que as pessoas fazem, às vezes, uma exegese bem superficial e vão dizer, olha, quem que destruiu? Foi Tito. Foi Tito com o seu regimento de tropas romanas. Então, juntam A mais B e deduzem, olha, se foi os romanos que destruíram o templo, o governante que virá e que fará uma aliança, ele tem que ser do Império Romano. Sim e não, irmãos, tá? Por que isso? Porque quando vocês vão analisar o povo, gravem isso, tá? O povo que destruiu o templo não foi o povo romano, não foi Tito. Tito, ele estava sobre a liderança de um exército, de várias tropas arregimentadas. Mas, na sua grande maioria, não eram soldados romanos, não eram pretorianos, não eram italianos vindo de Roma. A verdade é que os pretorianos, a guarda vinda de Roma, era só o exército particular de Tito. O restante do pelotão ali, que ficou 4 anos nesse cerco de Jerusalém, e que destruiu a cidade e o templo, incendiando, até, segundo relatos, contra a vontade de Tito, desobedecendo as ordens do general Tito, ele era, na sua grande maioria, formado por sírios, árabes, egípcios. Então, vocês vão perceber, quando você olha para o povo não era romano. Embora havia, sim, alguns romanos ali, mas o povo em si não era romano. E percebam que o texto ele diz para nós que o governante que virá é o governante que ele é da descendência desse povo, do povo que destruiu. E o povo, na sua grande maioria, era sírios, árabes, egípcios, macedônios, vocês vão ver várias coisas. Isso está relatado aonde, irmãos, tá? Eu vou destacar aqui para vocês, tá? Essa profecia das 70 semanas é a que muitas pessoas usam para dizer que o anticristo ele é europeu ou que mais ainda que ele vem do Vaticano, tá? Mas olha só que interessante, porque vocês vão perceber quando vocês leem relatos históricos que Flávio Josefo, o historiador que estava junto com o general Tito, ele vai dizer no seu livro
que as tropas arregimentadas de soldados que compunham os exércitos romanos, eles eram provincianos arregimentados das regiões vizinhas, formadas por árabes e sírios. Quando a gente lê o relato de outro historiador, Públio Cornélio Tácito, ele vai falar das legiões que foram chamadas por Tito. Era a quinta, a décima, a 15ª, a 12ª. Ele vai listando. E quando a gente vai olhar para cada uma dessas legiões, vocês vão ver que tinha legião que estava ali na Judéia já, tinha legiões da Síria, do Egito, da Síria, da Ásia Menor. Então, vocês vão perceber que, com base nos relatos históricos, a maior parte do povo que compunha o exército, na verdade, era soldados arregimentados das regiões vizinhas ao redor de Israel. Por que os romanos faziam isso? Porque movimentar um exército por longas distâncias trazia muito custo para os cofres públicos. Então, era muito mais fácil eles tomarem uma cidade e contratarem as próprias pessoas daquela cidade para fazerem parte da guarda. Então, quando eles vão invadir ali, quando eles vão para conter a revolta em Israel, eles vão arregimentar as legiões que estavam nas cidades, nos povos vizinhos. E percebam que os povos vizinhos de Israel são todos descendentes. Olha aqui, ó, uma dica. Descendentes de Ismael, descendentes de Esaú, são todos aqueles que fazem parte de sírios, árabes, que seguem uma religião, né, dos muçulmanos. Então, vocês têm ali uma questão muito interessante, né, que é o islamismo. Vocês têm ali uma questão muito interessante que vai começar a criar forma, que vocês vão começar a ter dicas que estão apontando, tá? Então, particularmente, eu não consigo ver como sendo um líder romano, embora eu creia que sim, irmãos. Eu não estou descartando Roma do cenário escatológico, porque nós já vamos ver sobre isso também. Roma também faz parte desse cenário escatológico, também faz parte do cenário desse governo do anticristo. Mas eu não vejo o líder, o anticristo, saindo de Roma, tá? Não vejo base para isso. Olha só que interessante, irmãos. Eu quero ler uma profecia para vocês. Eu quero explicar ela antes da gente ler. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Quando a gente fala sobre o povo, né? Esse texto que eu botei, ele é uma profecia de Obadias, mas ele é só para você entender que legal que é quando você para analisar o que está sendo profetizado acerca do povo, tá? Obadias, ele tem uma profecia que, para mim, eu acho, no mínimo, intrigante. No mínimo, ela é uma profecia que merece uma atenção da nossa parte, tá? Obadias, ele profetiza sobre um povo que estava presente no dia que Deus estava punindo o seu povo, os judeus, os israelitas. E fala de um povo que era irmão, e esse povo irmão, ele, em vez de se compadecer, em vez de ficar no seu cantinho, eles zombaram, eles tiraram sarro, eles se aproveitaram da situação de quando Deus estava punindo o seu povo e roubaram, saquearam, mataram o seu povo e fizeram graça disso. E Deus, ele vai entrar em juízo e vai dizer, olha, porque vocês tiveram prazer no dia em que eu estava punindo o meu povo, vocês vão ver aquilo que eu determinei que está reservado para vocês. Agora, prestem atenção, porque quando eu leio essa profecia, eu vejo isso conectado ao que aconteceu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Tá? Por quê? Porque o povo que compunha os exércitos romanos, eles eram praticamente todos da descendência de Ismael, da descendência de Edom, né, Esaú, tá? E eles, quando Tito ele deu a ordem dizendo, olha, não ataquem, não queimem a cidade, não façam isso. O que eles fizeram? Eles mataram pessoas, eles invadiram a cidade. Contra as ordens do general Tito, eles incendiaram o templo, a cidade e saquearam ouro. Se vocês lerem os relatos, vocês vão perceber que quando alguém saía da cidade antes de chegar ao cume, né, de tudo isso, diz que eles abriam a barriga das pessoas para ver se tinha ouro dentro. Então foi muito grave o que eles fizeram.
E olha só o que Obadias profetiza acerca de Edom, por causa do que eles fazem com o povo de Deus e por causa do que eles fizeram, da sua atitude. Tá? Eu vejo muito essa profecia de Obadias conectada com esse povo que invadiu Jerusalém no ano 70, tá? Então prestem atenção, porque ele vai falar de Edom, vai falar de Esaú, e isso é muito interessante. No mínimo é interessante. Obadias, ele vai dizer assim, ó, naquele dia. Sempre que é usada essa expressão naquele dia, lembrem que Deus está falando, está conectando ao dia do Senhor, ao dia da vinda do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom, tá? E os entendidos no monte de Esaú. Quem é que é Edom, irmãos? Edom é Esaú. Edom são aqueles que são descendentes de Esaú e de Ismael, que se uniram por meio de aliança em casamento. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Lembra que Jesus vem montado num cavalo branco e ele vai ferir, ele vai despejar a ira de Deus? Olha aqui, ó. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, Israel, os judeus, olha aqui, ó. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia, essa expressão no dia sempre nos lembra ao dia do Senhor. No dia em que os estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó. Isso aqui é o ano 70, irmãos. Vocês estavam presentes. Quando os estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu aos filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Vou fazer uma pausa na leitura só para vocês entenderem, irmãos. Se vocês prestarem atenção somente até aqui, percebam que Deus ele está dando uma profecia para Edom, para Esaú, dizendo, lembrem que Esaú é todo aquele povo, Edom, né, é aquele povo árabe, aquele povo que cerca Jerusalém ali, essas nações. Ele está dizendo, vocês não deveriam ter olhado com desprezo, vocês não deveriam ter participado, estado presente, vocês não deveriam ter saqueado, vocês não deveriam estar esperando nas encruzilhadas para eliminar os que estavam tentando fugir, porque eles eram irmãos de vocês, porque Jacó era seu irmão Esaú, Edom. Agora, quando você para olhar Jacó e Esaú, a descendência, você vai ver que de Jacó saiu Israel e de Esaú saiu Edom, os edomitas, tá? E toda aquela descendência que a gente vê de árabes, sírios, enfim, todo esse povo, vocês vão ver que eles são descendentes, e vocês vão ver que esses eram os mesmos que compunham o exército de Tito no dia do cerco, que entraram, que participaram, que mataram, que roubaram, que fizeram uso dos seus bens, que falaram de boca cheia. E Deus está dizendo, agora prestem atenção, quando que virá essa punição para o que eles fizeram aos seus irmãos, aos judeus, aos filhos de Jacó? Preste atenção, quando virá essa punição? Ele diz assim, ó, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Olha o dia do Senhor aqui de novo. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. Pensa que o que aconteceu no ano 70 vai acontecer com Edom. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no Monte Sião haverá livramento. No Monte Santo, os da casa de Jacó,
tomarão posse da sua herança. Olha aqui a entrada para o milênio e a posse da herança. Aí ele diz, mas a casa de Jacó será fogo e a casa de José será chamada, mas a casa de Esaú será palha. Tá? Perceberam a casa de Jacó? A casa de José? Vocês vão ver aqui judeus e gentios, a casa de Efraim, mas a casa de Esaú vai ser palha, vai ser queimada. E é interessante porque ele diz, e ele vai dizer, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Então, eu não vou me deter muito tempo, eu já gastei bastante tempo, mas eu quis mostrar para vocês que quando vocês olham para as 70 semanas de Daniel, vocês vão ver que o povo que estava presente, embora o general fosse romano, o povo que compunha os exércitos eram arregimentados das regiões vizinhas, formadas por sírios, árabes, egípcios, tá? Eram todos esses que são descendentes, né? Que vêm dessas regiões vizinhas, que na sua grande maioria hoje fazem parte do islamismo, são muçulmanos, né? Então, vocês vão ver, começar a ver aqui uma conexão apontando, tá? Hoje, eu digo para vocês, eu não bato o martelo, eu não defino uma origem exata ainda, tá? Porque a gente tem estudado. Muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão ver que são ponderações, são análises, tá? Mas hoje, todas as profecias apontam para um anticristo vindo do Oriente Médio, tá? Não da América Latina, não da Europa, embora parte da Europa sim está ligada ao reino do anticristo, mas a maioria das profecias não aponta para um anticristo que vem lá da Ásia, mas fala de um anticristo que vem do Oriente Médio, tá? A maioria das profecias, e vocês vão ver isso tomando muito mais forma conforme os textos que a gente formos ler a partir de agora, tá? Quando a gente olha, eu só esqueci de mostrar uma coisa, uma curiosidade. Quando vocês olham para Edom, esse mapa, vocês vão ver que Edom, ele ficava abaixo do reino de Judá, tá? No lado ficavam os moabitas, o reino dos amoreus, em cima ficava o reino de Israel, né, a tribo do norte, a tribo do sul, enfim, o reino dos edomitas, Edom ficava aqui, tá? Tanto que existe uma profecia em Isaías 63 que diz que Jesus vem montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue e ele vem dos montes de Edom, tá? Então olha só quantas profecias que a gente conecta quando você começa a olhar para a geografia bíblica, né? Agora, aqui vocês ainda vão ver outra profecia, outra geografia bíblica que também está ligada, tá? Talvez você já deva ter ouvido dizendo o quê? Que o anticristo, ele vem da Síria, ele vem de Nínive. Verdade, irmãos, existe uma linha de interpretação, uma linha que ela vai mostrar pra gente, ela dá a entender, sim, que o anticristo, né, esse personagem escatológico, ele vem da Síria, mais especificamente de Nínive. E aqui entra uma questão, que a gente pode interpretar como sendo o povo da Síria ou como sendo o local geográfico da Síria, tá? Hoje, eu não estou batendo martelo em nenhum desses assuntos, eu estou apenas mostrando para vocês possibilidades e textos que estão mostrando um norte, mostrando um ponto da onde ele pode vir, esse anticristo, esse personagem, tá? Uma das profecias, talvez, que elas dão muita base para fundamentar a ideia de um anticristo que vem do Oriente Médio é justamente a profecia encontrada, anunciada pelo profeta Naum. Naum, ele vai declarar o seguinte, ó: foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama a perversidade e que planeja o mal contra o Senhor. Olha aqui o personagem escatológico. Está dizendo, foi de você, ó Nínive. Tá? Só para vocês entenderem, no mapa, aqui eu coloquei, ó, esse trecho de faixa é Israel hoje. Quando vocês olham para a antiga Síria, Nínive, era essa região mais ao norte, porque está acima de Israel, mais ao norte. Então você vê aqui, ó, Mossul, que hoje é chamado, antigamente era Nínive, coincidentemente deu bem em cima do nome anticristo, ó. Mas aqui era Mossul, no mapa, tá? E essa região era a antiga Assíria, ou hoje o Iraque, né?
tá? Então você tem aí o Iraque, que era a antiga Síria, você vai ter o Irã, que era a antiga Pérsia, mudaram de nome, mas você vai ver que ele está aqui mais do lado, puxando para o norte de Israel, que é essa faixa, tá? Então, Naum, ele está dizendo, esse mapa é só para vocês se localizarem nas profecias geograficamente, tá? Então está dizendo, foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidade e planeja o mal contra o Senhor. Quem é que planeja o mal contra o Senhor? O anticristo. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive, outro título dado ao anticristo. Você não terá descendentes, tá? Que perpetuem o seu nome. Destruirei as suas imagens. Eu vejo aqui uma imagem da besta, ó. Porque você é desprezível. Vocês, vejam, sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e dos que proclamam a paz. Percebam aqui a profecia que está ligada ao tempo do fim e à vinda de Jesus e os santos com ele. Então perceba que o rei de Nínive, que está falando aqui, está ligado à vinda do Senhor e daqueles que anunciam as boas novas com o corpo glorificado. Mas ele volta a dizer, ó, comemore as suas festas, Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Perceberam que linda essas profecias, irmãos? Está dizendo assim, ó, que o rei de Nínive, aquele que trama o mal contra o Senhor, o perverso, ele vai ser destruído por ocasião da vinda. E junto da vinda, diz que com aquele que está vindo, vem aqueles que têm os seus pés glorificados, aqueles que proclamam a glória do Senhor. Tá? Então percebam que num contexto escatológico que fala da vinda do Senhor, está dizendo que o rei de Nínive, aquele que trama o mal contra o Senhor, o perverso, ele será destruído. Não haverá descendente que perpetue a sua geração, porque ele será destruído e nunca mais se levantará. Se nos dias de João já havia anticristos, se no decorrer da história a gente viu muitos anticristos se levantando, que são figuras que apontam para o anticristo do tempo do fim. Irmãos, Jesus está dizendo assim, ó, nas suas profecias, que quando ele voltar, ele vai dar fim ao anticristo e nunca mais se levantará outro. Tá? O próprio anticristo, ele é o último líder político, o último líder governamental dessa terra. Por quê? Porque ele vai ser o último grande líder que vai reger a terra, porque quando ele voltar, Cristo, ele vai reinar, ele vai receber o domínio eterno, ele vai estabelecer um reino eterno, e o seu reinado nunca mais terá fim. Então, não vai haver mais necessidade de um líder humano, de um homem no governo do mundo. Por quê? Porque o próprio Cristo governará no seu reino eterno. Entenderam? O anticristo é o último líder político, o último líder religioso, no sentido de um líder humano, que vai se levantar, tá? Depois dele não tem mais. E olha só que profecias maravilhosas. Agora, o que eu quero dizer é que a pergunta do tópico 2 era justamente de onde ele virá. Mostrei para vocês que não faz sentido a gente crer num líder que venha de Roma, da Europa ou da América Latina, mas que existem sim profecias que podem estar apontando para um anticristo que venha do Oriente Médio. Se você interpretar que fala do local geográfico, então dá a entender sim que ele vem da onde era a antiga Nínive, hoje atual Mossul, no Iraque. Mas, se você interpretar que não fala do local geográfico, mas do povo, então também pode estar falando do povo que está no Oriente Médio, e aí você pode somar com Edom, que também faz parte dessa descendência, né, dos povos árabes, enfim, todo esse contexto, tá, irmãos? Agora vamos lá, ó. Mais povo. Irmãos, quero que vocês comentem, deixem aí nos comentários o que você entende, se você concorda, discorda, o que você acha, o que você acha desse texto também, se você entende que está falando da geografia, que ele vem dessa região, ou que fala do povo, tá? Gostaria de ouvir os seus comentários sobre isso. Particularmente, eu quero destacar aqui só para vocês entenderem. Eu entendo que o anticristo vem do Oriente Médio, vem desses povos que habitam no Oriente Médio, por vários motivos. Por exemplo, nós vemos ali uma descendência da carne gerada de Abraão e temos uma descendência da promessa gerada de Abraão. Nós temos de Abraão Ismael,
da onde vai surgir os povos árabes, da onde vai surgir aqueles que hoje a gente vai chamar de muçulmanos, que tem o islamismo como sua religião. E nós vamos ter do outro lado, se Ismael nós temos uma descendência, de Isaac nós temos outra descendência, da onde vem o povo judeu, da onde vem Israel, da onde vem a própria igreja debaixo dessas promessas. E vocês vão ver, tudo dá a entender que quando a gente olha para essas profecias, assim como de um dos filhos de Abraão, que é o da promessa, vem o Messias, vem o Cristo, do outro filho, aquele gerado segundo a carne, é que vem o anticristo. De um lado vem o Cristo, do outro o anticristo. É o que as profecias parecem dar a entender. Vou dar um exemplo. Nós lemos ali sobre Edom, agora nós lemos sobre Nínive, né? A Síria. Existem profecias no livro de Isaías que vão falar do o assírio, tá? Dependendo da Bíblia que você for ler, você não vai encontrar esse termo o assírio. Já gosto de fazer essa observação. Dependendo da sua versão, vai estar escrito a Assíria como sendo o povo e não o personagem, uma pessoa só. Mas eu separei algumas versões aqui que falam, que traduzem não como povo da Síria, mas como sendo o assírio. E olha só o que essas profecias falam do assírio, que é um dos títulos dado ao anticristo. O rei da Síria, o rei de Nínive, né? Por exemplo, Miqueias vai ter uma profecia dizendo assim, ó: mas de Belém, Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado que é chamado a governar Israel. Aqui fala do Messias, tá? Só que olha só o que ele vai falar depois sobre o anti-Messias ou o anticristo. Ele vai dizer assim, ó: ele se levantará para apacentar com o poder do Senhor, aqui ainda é o Cristo, com a majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e os seus viverão em segurança, porque ele, tá? Ele será exaltado até os confins da terra. Aqui ainda é o Cristo. Mas ele vai dizer assim, ó: e assim será a paz. Quando o assírio, olha aqui agora o anticristo, tá? A primeira parte falava do Cristo, a segunda parte vai falar do anticristo. Quando o assírio invadir nossa terra e pisar nossos terrenos, resistir-lhe-ão com 7 pastores e 8 príncipes do povo. Devastarão a terra da Síria com o gládio e com a espada a terra de Nimrod. Olha aqui o Nimrod. Lembra que Nimrod é uma das figuras que aponta para o anticristo e que foi quem edificou Babel e quem edificou Nínive, da onde vem a Babilônia e da onde vem a Síria? Nimrod é aqui uma figura do anticristo. O assírio é uma figura do descendente, é uma figura do anticristo. Aí é dito, ó: assim nos salvará ele do assírio, quando este invadir a nossa terra e atacar o nosso solo. Perceberam que nessa profecia de Miqueias está dizendo que quando o Cristo que vem de Belém, ele vai governar sobre Israel, diz que quando o assírio se levantar, ele vai exterminar o assírio. Olha só que interessante, uma figura que fala do Cristo e do anticristo. Muitas Bíblias vão traduzir como a Assíria, falando do povo, mas muitas vão dizer do líder, tá? Mas mesmo quando se traduz falando do povo, existe um líder por trás desse povo que está governando e conduzindo uma invasão, tá? Ainda outras profecias, como por exemplo Isaías, ele que fala muito sobre os assírios, ele vai dizer, ó: quebrantarei o assírio na minha terra e nos meus montes, e pisareis aos pés. Então ser-lhe-ás tirado o jugo dele, e o peso dele se descarregará dos ombros dele. Este é o propósito que se formou sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois Jeová dos exércitos formou o propósito, e quem o invalidará? E a sua mão está estendida, e quem é que fará voltar atrás? Perceba que está falando novamente que o assírio será pisado. E existe um tempo determinado por isso, tá? Ainda outro texto é Isaías 31.
O assírio cairá sobre os golpes de uma espada que não é de homem, uma espada que não é de um mortal. Irmãos, eu não sei se um dia vocês viram esses textos, eu acho eles, no mínimo, assim, muito interessante. Por quê? Olha só o que está sendo dito aqui nesse último texto. Isaías profetizando, ele está dizendo o assírio, ou a Assíria, algumas bíblias. Mas ele está dizendo nessa versão, o assírio cairá a espada. E não é espada de homens, e não é espada de mortais, tá? Quem é que vai embanhar uma espada que não é de mortal? Eu vejo aqui, irmãos, eu vejo aqui a vinda de Jesus montado no cavalo branco, com uma espada desembanhada. E aí eu vejo Jesus vindo com seu manto tingido de sangue, de executar a ira de Deus sobre as nações. Veja que o próprio livro de Apocalipse vai dizer para a igreja de Pérgamo. Olha a ligação para a igreja de Pérgamo, e vocês já vão ver isso daqui a pouco, por que dessa ligação. Ele vai dizer, olha, te arrepende, porque senão eu virei e pelejarei contra você com a espada que sai da minha boca. Perceberam? Olha só ele dizendo que o assírio vai ser exterminado com uma espada que não é de homens, mas uma espada que não é de mortais. Tá? Então existem muitas profecias que dão a entender que esse personagem, se estivermos interpretando corretamente, ele vem do Oriente Médio, ele vem desses povos que habitam na redondeza de Israel, tá? Ó, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa legal pra gente aprender, tá? Outro texto que me dá muita ênfase, né, para entendermos que ele vem dessa região, são as próprias profecias que estão em Daniel e em Apocalipse. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou ler só esse trecho, mas eu já vou explicar para vocês. Vou deixar para vocês ler em casa, porque aí a gente ganha tempo na live também, tá? Quando a gente lê a Daniel ele profetiza sobre impérios, ele profetiza sobre a Babilônia, sobre os medos e persas, ele profetiza sobre a Grécia, ele profetiza sobre o outro animal que ele não define a forma, tá? Que dá a entender que está falando do Império Romano. E o detalhe é que cada um desses impérios conquistou um território geográfico, que vocês podem ver aqui que eu destaquei, por exemplo, o Império do Egito, que não está nas profecias de Daniel, mas faz parte desse cenário escatológico, o Império da Síria mais para cima, o Império da Babilônia, tem o Império Romano que pega toda essa região ali, mas também pega uma parte que vem mais para cá, não, para cá no mapa, né, do Mar Morto, que pega essa redondeza ao redor do Mar Mediterrâneo, não Mar Morto, não, Mar Mediterrâneo. Esse território, se vocês somarem, existe uma coisa em comum. Se vocês colocarem camada por camada em território, vocês vão ver que existe uma área geográfica que todos os impérios, os 7 impérios, Egito, Assíria, Babilônia, Medos Persas, Grécia, Roma e o animal terrível, né, ou os 10 chifres que se levantarão, a 7ª cabeça, todos esses impérios governaram o mesmo território. Se vocês colocarem ali por camadas, vocês vão ver que existe uma parte que todos os impérios governaram. Agora, por que isso é importante quando a gente olha para a geografia também? Porque vocês vão ver que o anticristo, quando vocês leem Apocalipse aqui, se eu não me engano tem Apocalipse 13, Apocalipse 17, acho que se eu não me engano tem 18 também, né? Fala de uma besta que tem 7 cabeças e das 7 cabeças, na 7ª cabeça tem 10 chifres, e que o anticristo, esse personagem, ele é um dos chifres que vem entre os 10 na 7ª cabeça, mas que ele faz parte das 7 cabeças. As 7 cabeças, elas são o reino do anticristo. Aí eu pergunto para vocês, diz que essas 7 cabeças, elas são também 7 montes, são também 7 reis. Eu pergunto para vocês, quem são esses 7 montes? Quem são esses 7 reis? Tá? Existem pessoas que vão dizer, não, esses 7 montes são 7 colinas sobre a qual está sentado o Vaticano. Então, o Vaticano é a prostituta sentada sobre a besta, e a besta é essa região de Roma, né? Irmãos, se vocês forem interpretar assim, vocês vão ver que ao redor de Jerusalém, vocês vão contar 7 colinas, até mais, se vocês quiserem, né? Dependendo
da região que você olha no mapa, tem até muito mais do que isso. Então, se Roma tem 7 colinas, Jerusalém também tem, irmãos, tá? Eu moro na Serra Gaúcha, o lugar das colinas, tá? Nem por isso eu vou dizer que a minha cidade é a prostituta que está sentada sobre a besta. Quando vocês olham para a figura de monte, não fala de geografia, aquela elevação de terra. Monte, chifre, são nomes para falar de poder, de domínio, de autoridade, são figuras linguísticas. Um exemplo que eu dou, Daniel, quando fala da estátua, ele diz que uma pedra é cortada sem auxílio de mão, é jogada nos pés da estátua, a estátua se desfaz e aquela pedra se torna um grande monte. Isso quer dizer que no tempo do fim a gente vai ver um grande monte se formando? Não, fala do reino milenar, o reino de Cristo, que será um grande monte que nunca mais passará. Entende? A figura de monte não fala de 7 colinas literais, geográficas, mas fala de quê? Fala de reino, de domínio. Quando fala que as 7 cabeças são 7 reis, são 7 montes, fala de 7 impérios que se levantaram, tá? Que impérios foram esses? Foram os mesmos impérios que, de certa forma, exerceram um domínio sobre o povo aliançado com Deus e não só exerceram domínio, mas que, de certa forma, tentaram escravizar, tentaram matar, exterminar em determinados momentos. Quais foram esses 7 povos na história? É só você ver. Egito tentou exterminar muitos, fazer eles escravos, o povo da aliança, impedi-los de adorar a Deus. A Síria tentou eliminar, tanto que hoje a gente tem um povo misto justamente por causa da Síria, quando a gente olha para Israel, que embora eu creio fazia parte do plano de Deus. Quando a gente olha para Babilônia, tentou eliminar o povo de Deus, escravizaram, destruíram a cidade, destruíram o templo e levaram cativos os judeus. Quando a gente olha para os medos e persas, né? Mesmo que no reinado de Ciro muitos foram libertos para voltar para a sua terra, vocês vão ver que o povo judeu era escravo. Quando a gente olha para a Grécia, vocês vão ver que existia um domínio dos gregos sobre o território judeu. E quando vocês olham para Roma, quando Jesus veio, era o império que estava no momento, tá? E quando a gente olha para a sétima cabeça é da onde vem os 10 chifres. A sétima cabeça é também o 7º reino, da onde vem os 10 chifres e de onde vem o anticristo. E vocês vão ver que nas profecias é dito, a gente vai ver depois, que a 7ª é também um dos que voltam. Né? Então a gente vai analisar isso depois, daqui a pouco. Não vou nem entrar agora nesses méritos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente olha para essa profecia e a gente está analisando o segundo tópico, de onde o anticristo virá, vocês vão ver que há uma possibilidade de vir de Roma. Sim, Roma faz parte desse território, faz parte desse cenário escatológico, mas ainda assim vocês vão ver que Roma não estava presente nos 7 impérios, ele estava no seu só. Então, o que eu entendo, irmãos? Que o anticristo ele vai vir de uma parte ali do território que esteve presente nos 7 impérios. Então, basicamente, eu vejo isso apontando. Outro detalhe é que isso elimina muitas outras possibilidades, como, por exemplo, um anticristo que vem da América, quer seja aqui América Latina, América do Norte, isso elimina uma possibilidade de um anticristo que venha lá da África ou que venha lá da Ásia. Embora eu não descarto o cenário escatológico que envolva a América, um cenário escatológico que envolva, por exemplo, Estados Unidos, que envolva a China na Ásia, que envolva, quem sabe, países da África. Não descarto nada disso, porque tudo isso está dentro do cenário escatológico. O que eu estou dizendo é que o anticristo não vem, ele vem desses locais que fazem parte das profecias bíblicas a seu respeito, entendeu? Outro forte indício de que o anticristo vem da América, vem do Oriente Médio, é justamente profecias como, por exemplo, que vão apontar para a região de Pérgamo, tá? Por exemplo, Apocalipse 2, falando da igreja de Pérgamo, vai dizer que em Pérgamo está o trono de Satanás, tá? Porque Satanás ali habita.
Quando a gente vai ler Apocalipse 13, é dito que se vê uma besta, ela tem 10 chifres, tem 7 cabeças, e a essa besta o dragão vai dar o seu poder, o seu trono e a sua autoridade, tá? Então o dragão, a antiga serpente, o diabo dando o seu trono à besta. Irmãos, olha só que interessante. Faz um tempo que eu tenho posto em votação, lembrando que hoje, ou no mais tardar amanhã, vai ter uma nova votação aqui no nosso canal, na aba comunidade, onde a gente vai falar sobre o eu vou botar ali disponibilizado para vocês vários temas para vocês votarem para a próxima live, tá bom? Então não se esquece, hoje no final da live, vai lá, amanhã, se não tiver hoje, vai lá e vota no tema que você quer na próxima. Nos últimos, além do anticristo, eu tinha botado também ali para falar sobre principados e potestades. E quando a gente estuda esse assunto de principados e potestades, vocês vão ver que, diferente de Deus, diferente de Jesus, do Espírito Santo, que são onipresentes, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, vocês vão ver que o diabo, o dragão, ele não é onipresente. Esse é um atributo só do Pai, só do Filho, só do Espírito. É só Deus que tem esse atributo. O diabo, ele tem um local fixo, tá? Então, quando a gente olha por esse lado, vocês vão entender que é dito a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, que era em Pérgamo que Satanás habitava e que ali estava o trono. Se nós interpretarmos ao pé da letra, nós vamos ver que existe um local aonde está o domínio, de onde ele reina sobre o mundo. Se essa interpretação for correta da forma que nós estamos fazendo, também é dito a besta, aquela mesma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, é dito a essa besta que quando ela se levantar, o dragão, ele dará o seu poder, a sua autoridade e o seu trono. Quer dizer, todas as profecias, elas parecem indicar de um anticristo que ele vem de Nínive, que ele vem da Síria. É uma possibilidade, volto a dizer, tá? É uma possibilidade, é uma interpretação. Se realmente for assim, dá a entender que ele vem dessa região e que ele vai estabelecer o seu reinado aonde? Em Pérgamo, que hoje é a atual Turquia. E que é justamente dessa profecia que muitos vão dizer que o Erdogan hoje pode ser um anticristo, tá? Porque ele é quem exerce o seu domínio. Hoje ele já tem uma política anticristão, né? Estou dizendo eu que o Erdogan é o anticristo? Não. Volto a afirmar o que eu disse lá no início, tá? Eu creio que o anticristo só vai ser revelado quando aquilo que tiver que ser afastado, aquilo que o detém for afastado. Antes disso, é só especulação, tá? Antes disso, é só especulação. A gente não pode afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não trata com clareza ainda, tá? Mas essas profecias, elas dão a entender da onde vem o anticristo, aonde ele vai estabelecer a sede do seu reinado, tá? Então, para mim é difícil entender, por exemplo, um papa cristão, né, que professa um Deus diferente do deles, sendo o líder desse povo, sabe? Para mim, isso parece ser um pouquinho difícil. Tá? Então, eu hoje tenho o entendimento de que esse personagem do tempo do fim, o anticristo, ele virá do Oriente Médio, por causa dessas várias profecias. Até, se eu não me engano, eu nem destaquei aqui, irmãos. Eu poderia falar de muitas coisas, mas eu tive que resumir vários slides, tá? Como, por exemplo, se vocês analisarem Daniel, Daniel vai chamar ele de o Rei do Norte, tá? Se vocês olharem para o mapa onde você vê Israel, você vai ver que ele é o Rei do Norte, tá? Ele pode estar vindo tanto da Síria e estabelecendo seu reinado na Turquia, e ele vai fazer guerra contra o Rei do Sul, em relação ao mapa de onde se localiza Israel. Então, o Rei do Norte, que vem dessa região, a Síria, a Turquia, ele vai fazer a sua guerra contra o Rei do Sul, que é muito possível que se trate aí do Egito, tá? Por causa de Daniel 8, Daniel 11, que nos dão a entender esse contexto, tá? Se vocês quiserem, eu também vou deixar aqui um vídeo daqueles desenhado com a mãozinha para você entender um pouquinho mais sobre Daniel 11 e por que isso nos leva a crer que o Antíoco Epifânio, ele era uma figura que aponta para o anticristo, o Rei do Norte, tá? Vou deixar aqui depois para vocês verem também.